Começa agora. Machines Podcast. Fala aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos gravando aqui o primeiro episódio do podcast da Machines, ainda não tem nem nome, nem sei se vai ser de fato um podcast. A ideia é gravar um vídeo mais institucional, explicativo, para falar de películas, principalmente as películas Santec, no qual a Machines é autorizado. E para isso eu estou aqui com o gerente comercial da Antares, do Grupo Antares, que é o importador oficial das películas Santec. Isso mesmo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Bem-vindo. Quem sabe esse é o nosso primeiro podcast. Quem sabe isso vai para frente. Você vai estar participando do primeiro episódio. Espero que sim. Espero ter pé quente, né? Ricardo, eu te convidei aqui para a gente poder falar um pouco de película. Primeiro, um pouco da história da Antares. Sim. Antares já tem quantos anos, Ricardo? Antares completa esse ano 31 anos de história. 31 anos. E eu sei que nunca foi só Santec. Teve outras marcas no qual ela representava aqui no Brasil, né? Quais eram essas, Ricardo? A Antares, ela iniciou sendo não no ramo de película, ela começou com um impermeabilizante de tecido. Poxa. E era representante da DuPont, uma indústria norte-americana. Em 2004, o dono da Antares, que é o Pedro Raj, ele se formou em arquitetura e quis entrar em um segmento mais direcionado para a área de arquitetura. Foi quando ele entrou no ramo de película, com películas para construção civil. E aí ele começou a representar a Lumar, que é uma marca irmã da Santec, que é da mesma indústria, né, da Eastman. Ok. Então foram aí cerca de 7, 8 anos como representante autorizado. Ele era, como você, um instalador autorizado da Lumar. Ah, é? Lá em Belo Horizonte. Depois... Só que na área de construção civil, né? Tá. Depois, acabou que a Lumar meio que saiu do Brasil por dificuldades logísticas. Aí ele foi lá e pegou a representação da Lumar no Brasil. Daí ele migrou para a 3M primeiro. Tá. Aí ele migrou para a 3M, se tornou instalador autorizado da 3M, mas continuava com a dificuldade logística. Eu continuava tendo dificuldade, pouco produto no Brasil, tinha que ter um estoque muito grande, porque construção civil vai muito produto, né? Então, negocia projetos, não tem produto, você perde muito trabalho, muito esforço. Acabou que o estoque dele começou a ficar maior do que os distribuidores, e ele se tornou um distribuidor depois, de fato, criou um grupo de lojas, ele pegou vários amigos dele, e criou um grupo que ele chamava de Grupo Lux. A empresa dele de Belo Horizonte chamava Lux Glass. E ele pegou várias empresas que não eram do segmento, treinou essas empresas em outras cidades, e eles se tornaram um grupo de lojas representantes da 3M na época. Entendi. Para ter uma ideia da eficiência desse projeto, eram 6 lojas no Brasil, em algumas regiões. Curitiba, Florianópolis, Vitória, Belo Horizonte e tal. Essas 6 lojas chegaram a representar 50% de todas as compras de 3M no Brasil. Caramba! Em um determinado ano. E aí o Pedro que era responsável por esses 50% da 3M que estava no Brasil. Que era tanto a Lux Glass lá de Belo Horizonte, como as outras empresas do Grupo Lux, que eram mais 5 empresas além da Lux Glass. Entendi. Depois, devido a alguns contratempos aí, ele decidiu sair da 3M e desenvolver um projeto exclusivo, que aí ele já tinha se tornado um distribuidor, mas existiam outros distribuidores no Brasil, da 3M também, e ele queria fazer um trabalho exclusivo no Brasil para conseguir não só entregar um produto de qualidade, mas também trabalhar uma rede de lojas que tivesse lojistas mais bem preparados para vender qualidade. Foi aí que a gente negociou com a Eastman e a gente trouxe as marcas Santec para o Brasil e a Vicul, que também é uma marca de super premium da Eastman, que a gente tem alguns produtos aqui em venda no Brasil. Foi assim que a gente chegou até hoje. E Santec está há quanto tempo no Brasil? A Santec está no Brasil oficialmente desde 2018.
Tá. Finalzinho de 2017, 8 começo de 2018. 8 anos. 8 anos. Mas a marca Santec mesmo, ela já Existe há muitos anos. desde 1995, tem a mesma idade, inclusive, da Antares, né? Começou lá em 95, então tem aí 31 anos de idade. Tá. A marca Santec. Já a Eastman tem um pouquinho mais de idade, né? Que é Quem dona não da conhece a Kodak, antiga Kodak. tudo começou lá com o George Eastman. Ele inventou as máquinas fotográficas modernas da época, né? Isso nós estamos falando de 1888. Que era aquelas com filme. Exatamente. Então ele inventou as máquinas fotográficas e os filmes fotográficos e revolucionou a indústria do filme, né? E criou a Eastman Kodak, que veio a ser conhecido no mundo como a marca Kodak de filmes fotográficos e máquinas fotográficas. Depois disso, em 1920, ele fundou a Eastman Chemical, que é a Eastman que existe hoje. A Eastman Kodak ela foi vendida lá nos anos 90, não existe mais, né? Hoje não a Kodak se fala mais Kodak. Não. Mas a Eastman Chemical, em 1920, foi fundada justamente como uma indústria química para fornecer insumos químicos para a Kodak. Então é uma indústria com mais de 100 anos de história, a Eastman, uma indústria química especializada na fabricação de filmes. E hoje, além de termoplásticos e outros insumos químicos, a indústria Eastman ela é especializada na fabricação de filmes para revestimento, que é no caso o filme window film, né, o filme de controle solar que usa-se em carro, em construção civil e tal, e também para laminação de vidro, aqueles vidros laminados que são usados muito na construção civil. Uma obra icônica que usa esse não produto. é só automotivo. Não, tudo. Porque o filme, para quem não sabe, o vidro do para-brisa, o vidro dianteiro, ele é um vidro laminado. Laminado, exatamente. São 2 vidros com uma película no meio. Isso. E essa película do meio, o Grupo Eastman fabrica isso, é responsável por quanto do mercado mundial hoje? O mercado mundial é em torno aí de 80%. Mas se falar aqui no Brasil, na sua loja, por exemplo, eu chutaria que entre 95% e 99% dos carros que chegam lá, o PVB é fabricado pela Eastman, que é essa película que vai dentro do para-brisa, por exemplo. Então, eu achei que era só automotivo, mas não é. Não, construção civil. Construção civil também. Usa-se muito. O cara vai pôr vidro laminado, a Eastman fabrica também. E o vidro laminado ele é obrigatório por norma em vários, então todos esses edifícios envidraçados, eles são todos vidros laminados. É um segmento muito maior do que o automotivo, aliás. E tem um projeto icônico que se usa muito, que é o Museu do Louvre. Tem aquelas pirâmides, né? Sim. Na praça lá e tal. Todos eles têm um PVB de controle solar produzido pela Eastman. Ele serve, no caso de quebrar também, no estilhaçar, né? Isso. Tem as duas funções, né? No caso do Louvre, que é controle solar e segurança. Segurança. Ricardo, então, já ouvimos um pouco da história da Antares, ouvimos um pouco da história da Eastman. Agora vamos falar o que mais nos importa, né? Que é as películas Santec. Sim. Nós somos autorizados, aqui na Machines nós trabalhamos com as linhas Standard Pro, linha HP, linha CXP, Carbon e as películas de segurança. Isso. Ela tem várias outras linhas, né? Sim. Você quer falar quais são as linhas e as diferenças entre elas? Vamos falar. Então vamos lá. A gente divide um pouquinho o controle solar, né? Então tem hoje o chamado película de alta performance. O que é isso? Então nós temos películas que elas são feitas com a finalidade mais estética, que tem controle de luz e bloqueio de ultravioleta apenas. Tá. Não consegue bloquear o infravermelho. Só para o pessoal aí que não conhece entender, né? O Sol ele é dividido em 3 partes. 3% mais ou menos é ultravioleta, 44% luz visível, 53% infravermelho. Então o que as películas fazem? Uma película Santec que não é de alta performance, ela consegue bloquear 99% de ultravioleta, bloqueia a luz, e aí dependendo da transmissão luminosa, mais ou menos luz, né? Quanto que menos é o escurecer, literalmente. Exato, isso mesmo. E não trabalha no infravermelho. Ok. Né? As películas que trabalham bloqueando o infravermelho, aí já são produtos de alta performance, certo? Então a gente tem
3 linhas, Standard X, Standard e Standard Pro. Essas 3 linhas não bloqueiam o infravermelho, trabalham com nitidez ótica, conforto visual, privacidade e bloqueio de UV. Ok. Esse é o objetivo delas. E aí, quando a gente fala nitidez ótica, é você enxergar bem de dentro para fora. Porque existe até aquela famosa frase que hoje a pessoa está procurando na película: escura por fora e clarinha por dentro. E eu falo que não existe milagre, gente. Quando a gente vai gravar um vídeo, na imagem parece que a película é transparente, na verdade não é. Algumas marcas vendem isso como tecnologia. Só que, na verdade, a gente sabe que quanto mais qualidade tem a película, maior a sensação de claridade de dentro do carro para fora. Exatamente. Então, isso não está ligado a alguma tecnologia específica do produto. Está ligado à qualidade dele. Porque a luz passa através da película. Quanto menos distorções ela sofrer passando pela película, mais claro vai parecer o que tem lá fora. O olho trabalha menos para enxergar aquela imagem que você tem que ver, e aí dá a sensação de ser mais claro. Exato. Uma vez você até me falou, cortando um pouquinho aí, uma vez você até comentou comigo comparando um óculos Ray-Ban Xing Ling e um Ray-Ban original. As pessoas põem película por aí, eu quero preço, põe película baratinha, a película vai dar um conforto visual para o olho vai ficar estaladão ali, ó, e os raios UVA, UVB danificando todo o seu olho. É como se usasse um óculos sol Xing Ling. Isso mesmo. Se você tem uma película de alta performance, como qualquer uma dessas da Santec, todas elas têm 99% de rejeição VA-UVB. Na verdade, eles falam 99 para não falar 100, porque deve ser lei isso daí. Você está protegendo o teu olho. Ele vai te dar um conforto térmico, você vai ficar com o olho estalado e, de fato, ele não está deixando infiltrar, danificar o olho através dos raios UVA-UVB, né? Exatamente. E tem que lembrar que a película, a gente usa ela o tempo todo que a gente está no carro. Então, pegou o carro, saiu... Diferente do óculos que eu ponho, tiro, a película não dá para pôr e tirar. Isso né? mesmo. E aí, passando menos luz, acontece esse efeito. A pupila dilata, a pupila dilatando, ela... Porque o nosso sensor no olho é pela luz, não pelo UV. Mas ele protege do UV quando ele identifica muita luz. E o que acontece? A pupila vai dilatar, porque está mais escuro, só que a radiação ultravioleta está passando. Sim. Que é o que acontece, os oftalmologistas pedem muito, né, que as pessoas tomem cuidado, comprem óculos na ótica, marcas reconhecidas, justamente para não ter esse problema nos olhos. E é isso que a gente está falando aqui também. Coloquem película de qualidade, porque você vai atrás de preço, vai colocar película por conta do preço, você está danificando o seu olho. Exatamente. Seu e da família, né? Exatamente. E às vezes, até nem é só o preço. Porque tem muitas empresas vendendo produtos que prometem muito, E não que cobram caro, mas não entregam. Bolufa, né? Então, tem que tomar cuidado também com a procedência. De onde vem esse produto? Então, por exemplo, a Eastman, a gente tem... Vamos voltar lá para as linhas de entrada, lá, que as linhas Standard X, Standard e Standard Pro, né? São produtos que eles têm garantia de 3 anos, Standard X, 6 anos, a Standard, e garantia vitalícia, a Standard Pro. De onde essas garantias saem? Bom, no caso da Eastman, ela tem testes que eles fazem, câmaras de xenônio, para simular em questão de dias ou semanas o que aconteceria com a película em anos. Para saber quanto tempo o produto continua tendo a performance dele, e a performance de ultravioleta é importante, para daí a gente poder ter as garantias que a fábrica dá. Agora, se eu tenho um produto que eu não sei nem de onde vem, nem quem fabricou, como é que eu posso saber que aquela garantia que está sendo dada, ela realmente reflete? Tem um estudo, né? Porque a gente é do segmento, a gente sabe disso. Tem muitas películas que te prometem e tem isso. Tem. Durante 6 meses. E olha lá ainda, né, Ricardo? Depois disso, ela perde as características, você não percebe,
Aí que mora o perigo, né? Exatamente. Já foi testado, inclusive, aqui no Brasil. A gente, lógico, não pode falar marca nem nada, mas a gente testou já muitos produtos de concorrentes. Teve produtos aí até bem conceituados e caros no mercado, que perderam a performance em questão de 4 semanas de exposição ao sol. Já sei qual é a marca. E é queridinha da galera. Mas tudo bem, deixa pra lá. Infelizmente. Então, assim, quando o cliente vai comprar película, antes até de pensar no que a película faz, precisa pensar na procedência desse produto. Porque não adianta ele comprar a película pela performance dela, e às vezes pagar até mais pela performance, e essa performance não durar. E aí as pessoas, elas não percebem que essa performance não dura. Não percebe. Porque o ultravioleta a gente não vê, a gente não sente. A gente só vai perceber que a película parou de funcionar quando ela apresentar problemas físicos, estéticos, que é a última etapa da degradação do produto. Ou seja, o desbotamento da película. Desbotamento, bolha e tal. Ou seja, eu vou usar o produto por muito tempo sem a performance adequada, não vou perceber, porque eu vou usando dia a dia e eu vou perdendo a performance aos poucos. Eu não vejo essa radiação ultravioleta, por exemplo, e aí eu estou usando um produto que não está fazendo o que ele prometeu. E às vezes eu paguei caro por causa disso. Pessoal, só para lembrar vocês também, a garantia não sou eu, autorizado Machines, que dá para os clientes finais. É a fábrica, a Santec. A garantia não é minha. Se amanhã você colocou uma película na minha loja, amanhã você mudou para Pernambuco, é só entrar no site da Santec Brasil, né? Exatamente. Que é autorizado aqui, sei lá, em Pernambuco. Autorizado Santec. Você vai lá, você vai ter a mesma garantia que comigo na Machine, certo? Exatamente. A garantia é de fábrica, então O não que importa é um onde você diferencial. está. Sem dúvida. Porque um monte de película chinesa, o cara te dá 5 anos de garantia, mas só com ele. Se amanhã você mudar, acabou. Você não vai rodar 3.000 quilômetros para requerer uma garantia de película, né? É o famoso a garantia sou Joe, né? Sou Joe. Esse é um detalhe importante. E por que instalador autorizado? Essa é uma coisa importante a gente falar, Boa. né? Porque assim, o produto tem qualidade, legal. Mas por que a gente vende só através de lojas autorizadas? Porque o produto ele precisa ser bem instalado e precisa ser vendido por profissionais responsáveis. Sim. Então, a gente não pode deixar esse produto na mão de todo mundo e muitas vezes as pessoas fazerem o famoso vender gato por lebre, né? Então, a marca Santec é uma marca internacional. Ela tem uma rede autorizada já em mais de 40 países. Então, a película Santec não é vendida só aqui no Brasil, são mais de 40 países já vendendo película Santec. Ela é responsável por qual mercado nos Estados Unidos? Qual percentual do mercado? Em volume, é a película mais vendida dos Estados Unidos. Sim. Hoje é a marca... Historicamente, a marca Lumar, que a gente mencionou no início, que é uma marca concorrente, mas é do mesmo dono. Ela é a marca mais antiga de película do mundo. Nasceu lá nos anos 70. Ela sempre foi a líder de mercado nos Estados Unidos. Em meados aí de 2019, 2020, a Santec conseguiu ultrapassar a Lumar. Entendi. Então hoje ela é a marca mais vendida, a Lumar tem em segundo lugar, muito próximo, e depois vem outras marcas americanas que existem lá também. Entendi. Bom, então a gente já falou das películas linha Standard. Standard X, Standard, Standard Pro. Exato. Subindo de nível. Subindo de nível, a gente vai para alta performance. Tá. Então a gente trabalha na luz, no ultravioleta e agora a gente começa a trabalhar também no infravermelho. Então vamos entrar primeiro na linha High Performance, a linha HP. Ela é uma película que dentro dela tem vapor de alumínio. E esse vapor de alumínio ele tem a capacidade de absorver os raios infravermelho e assim aumentar o nosso conforto térmico. Porque, como eu disse, o ultravioleta a gente não sente. A luz visível a gente vê e sente como calor. E o infravermelho a gente não vê, mas a gente também sente como calor. Através da ardência na pele, né? É, aquela sensação de calor, De quando a calor gente pega na o pele. sol, esquenta e tal. Então,
Para ter um conforto melhor, aí precisa adicionar algo que absorva também o infravermelho, algo que o pigmento não é capaz de fazer, porque o pigmento trabalha na luz. E por muito tempo, já vem muito tempo que o segmento vem massacrando produtos que contêm metal, porque lançaram os produtos cerâmicos, e aí parece que o produto metal virou o vilão do mercado, né? Mas sabe por quê? Todo dia vem cliente na loja. Sim. Pô, coloquei uma película nanocarbon ou nanocerâmica e ela fica esfumaçada. Então as pessoas, muitos clientes, imagina que nanocarbono ou nanocerâmico ou película com metal na composição, ela vai ficar esfumaçada, aquele cinzento, né? E não tem nada a ver. Pode Esse ser. esfumaçado cinzento está relacionado à qualidade do produto. Exato. E aí também tem o medo de bloqueio de sinais. Então o pessoal fala assim, bloqueia sinal de celular, bloqueia tag, bloqueia GPS, bloqueia tudo. Bloqueia a tag no para-brisa, sim. A linha HP bloqueia, sim. Exatamente. As outras não, mas a HP bloqueia. Isso, o tag no para-brisa. O tag no para-brisa, não que vai impedir Não. você de falar no celular, Mas se eu nada. colocar nos laterais e traseiro, por exemplo, ela não faz diferença nenhuma. Não. Aliás, eu trabalho no mercado de filme também há muitos anos, mais de 20 anos, e eu sempre usei produtos metalizados no meu carro, inclusive no para-brisa, que na época não tinha esse negócio de tag, e nunca tive problema com celular, com GPS, essas coisas. Então, assim, e eu tenho clientes em regiões que não se usa tag, Mato Grosso, Norte, eles usam muito HP, no para-brisa também. Faz o carro todo com HP. Então, é um produto que não perde para praticamente nenhuma película nanocerâmica do mercado. Pelo contrário, a HP é formidável. É fantástica. A nitidez ótica dela é espetacular. E ela não tem um problema que muitos produtos metalizados têm, que é refletir. Porque o que acontece? O cara olha de um lado, olha para esse vidro da esquerda, vê tudo que está acontecendo na direita. Exato. Que é a película HP, como ela tem metal dentro dela, é um sanduichinho. Tem 2 poliésteres ali. Um poliéster pigmentado que ela não pode refletir para fora. Tá. Como dentro do carro normalmente é mais escuro, as indústrias que querem economizar, elas usam um poliéster incolor por dentro. Então, de dentro para fora, você tem o metal, que você normalmente não vê. Mas à noite, dependendo de como vem a iluminação do carro, de onde vem um farol, como está o ambiente, começa a refletir para dentro, porque não tem esse pigmento do lado de dentro. Então, se você instalar uma HP, por exemplo, e eu já tive isso no meu carro, posso falar por experiência própria. Eu tinha um carro com standard, que não tem metal, não tem cerâmica, não tem nada, e no vidro do lado tinha HP. Sabe qual era a diferença entre eles, de fora para dentro, de dentro para fora? 0. Mas a HP me entregava mais performance, mais conforto térmico. Depois a gente vai para a linha CXP, que aí ela já é uma película híbrida, que ela tem pigmentação carbônica e também tem o famoso nanocerâmico, que virou moda no mercado. Ela é carbono e cerâmica. Exatamente, tem as 2 tecnologias. Por quê? Carbono é uma tecnologia de pigmentação. Então, é um pigmento que usa a estrutura química do carbono. Ele te dá uma nitidez ótica, uma estabilidade de cor melhor, mas um controle bem intermediário, bem mediano de infravermelho, bem pouco, na verdade. Para que ela tenha mais performance, aí ela tem esse composto químico chamado de nanocerâmico, que tem a capacidade de absorver o infravermelho. Então, a ideia é criar um produto mais durável e com uma performance melhor. Tá. Né? Acontece que o nanocerâmico não tem nada a ver com cerâmica, tá? As pessoas acham que é prato moído lá. Não isso não existe. São compostos químicos que têm muitas vezes derivados do metal mesmo, que têm a capacidade de absorver o infravermelho sem se tornar refletivo. E como são partículas muito pequenas, muito menores do que a partícula do metal, você consegue colocar mais desse composto químico do que você colocaria no metal, porque o metal tem que ter um controle. Por exemplo, a linha HP,
Ela tem um controle Senão de... ela dá esse reflexo que Isso. você falou. Então, você tem que controlar a quantidade de metal, a saturação do metal para não refletir. Porque senão fica proibido, né? Por lei. Em Lógico. quase todos os países. Aí o cerâmico veio para a gente conseguir ter mais performance, conseguir adicionar mais absorvente de infravermelho sem ter o problema da reflectividade. E ela é uma tecnologia até mais fácil de se produzir. Porque a metalização você tem que ter lá uma câmara de vapor de alumínio, tem que ter câmaras de bombardeamento iônico e tal, é uma coisa cara. Quando a gente fala da tecnologia nanocerâmica, são produtos químicos adicionados à película, como se fosse um pigmento, só que um pigmento que a gente não vê porque ele trabalha absorvendo infravermelho e não luz. Tá. E aí entra a questão da qualidade desses compostos químicos. É a mesma coisa do filtrante UV, porque eu não vejo. Então, ele faz o teste na lâmpada, põe na maquininha, beleza, funcionou, excelente. E depois que pega sol? Quanto tempo dura? Tem produtos que perdem a performance com questão de 6 meses, 1 ano, 3 meses. Que é o que a gente estava falando de confiança do produto. Exato. Saber a procedência do produto. Exatamente. Ricardo, até para quem está assistindo conhecer, porque eu particularmente nunca vi um bate-papo assim com muita base técnica, né, para as pessoas de fato conhecer. Porque quando você fala que vai vender uma película Santec, que tem um valor agregado um pouco maior, tanto é que a gente só vende qualidade, a gente não vende valor, né? Então o valor é um pouco elevado em relação às películas comuns aí, que nem é tanto também, né? Não. Pela qualidade que tem, mas você vê o tanto de tecnologia, a aula que o Ricardo está dando aqui, o tanto de tecnologia que tem empregado numa película, tanto de estudo, quantas pessoas estudaram aquilo, imagina o tempo que é para desenvolver uma película dessa, isso pode, isso não pode, isso vai, não entra. A fábrica lá nos Estados Unidos é cheia de engenheiro químico, né? Então, ô Ricardo, só para as pessoas conhecerem também, toda película, quando ela recebe o sol, ela repele, eu sei qual é a resposta, mas para as pessoas conhecerem, ela repele ou ela absorve e não deixa entrar para o carro? Quando a gente fala de películas automotivas que não são refletivas, ela tem a película ela absorve a radiação, ela não reflete. Por quê? Para eu conseguir refletir o infravermelho... Tem que ter metal. Tem que ter metal. E nem é todo metal. Então, por exemplo, a HP... ela tem um pouquinho de reflexão de infravermelho? Tem, mas é pouco. Não é uma reflexão assim muito significativa. Quais metais conseguem refletir infravermelho? Ouro, óxido de prata. E aí, por exemplo, a Eastman tem produtos que têm essa tecnologia de refletir o infravermelho. Que é a linha Vicool. Que é a linha Vicool. Ela tem a capacidade de refletir o infravermelho sem ter essa absorção. E a gente faz testes até na construção civil, por exemplo. Esses dias um dos nossos autorizados fez um teste de uma película cerâmica e uma película com essa tecnologia XR com óxido de prata no vidro. Tá. Em questão de 10 minutos, a temperatura da amostrinha ali que estava colada no vidro deu uma diferença de 10 graus da temperatura do vidro. Caramba! Então a película, ela vai no caso das películas automotivas, principalmente as cerâmicas, ela vai absorver a energia no vidro. Ela absorve, não deixa entrar para o carro. Isso. E à medida que o carro está circulando, ela vai dissipando essa caloria. Isso, com o carro em movimento ela dissipa o calor. Quanto mais frio estiver a superfície do vidro do lado externo, mais energia ela joga para fora. Sim. Né? Aí se eu fico com o carro parado, ela começa a jogar um pouco mais de energia para dentro. Aí ela vai passar um pouco, porque aí o vidro não vai comportar tanta energia e vai deixar dissipar para dentro. Como lá fora tem vento, ele vai jogar sempre mais para fora. Sim. Mas vai acabar jogando um pouco para dentro. É aí onde existe às vezes um erro na venda da película. Muita gente fala assim, minha película aqui nanocerâmica passa 70% de luz e bloqueia 90% de calor. Primeiro que isso é fisicamente impossível.
Porque a luz já gera calor. E se passa 70% da luz, é impossível bloquear 90% do calor. do calor. Não existe. Segundo, a película ela trabalha na radiação. O calor é, na verdade, uma sensação que a gente tem. Então, ela vai bloquear a radiação infravermelha, bloqueia a luz, mas essa radiação continua entrando em uma certa medida. Então, eu deixei meu carro parado meia hora, no sol, sem película, ou com uma película comum, e uma película de alta performance. O carro com a película de alta performance vai estar bem mais fresco lá dentro. Mas meia não hora. gelado, né? Não, gelado, obviamente. Agora, eu deixei o carro, cheguei na praia às 8 da manhã e vou abrir o carro às 3 horas da tarde. O carro estava o tempo todo no sol. Ele vai estar tão quente quanto um carro com uma película comum ou um carro com uma película ou sem película. Porque ele não está dissipando o calor que ficou ali na película. Isso. Foi retido pela película. Só que ele mudou o caminho da radiação. Em vez dela entrar direto e se depositar no banco, no volante, no painel, etc., ele bloqueou na película e reirradiou para dentro. Ele filtra, né? Exato. Então, como ela foi reirradiada para dentro, o interior do veículo não absorveu essa radiação. Ou seja, ele será resfriado muito mais rápido Entendi. do que um carro sem película com uma película comum. Entendi. Questão de segundos. Carros com banco de couro, banco escuro, às vezes você chega, encosta a mão no banco, questão de 1 hora, você não pode sentar no banco. Porque assim, ele está literalmente queimando. Com uma película dessa, o banco não vai estar tão quente, ele vai estar tranquilo para você usar. Vai dar para sentar, vai Isso. dar para pôr a mão no volante. E como os objetos dentro do carro não vão estar reirradiando essa energia, porque eles não a absorveram, Entendi. o interior do carro vai ser... Eles só receberam, mas porque ele foi filtrado, a radiação filtrou, mas o que eles recebem... Esquentou o ambiente, mas não esquentou os objetos. Entendi. Então você consegue ligar o ar-condicionado e climatizar o carro muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Ricardo, eu te fiz uma pergunta essa semana. A gente está falando de calor. E pro frio? Pro frio. Ela repele também o frio? Não. Na verdade, a película, como eu falei, ela trabalha na energia solar. Então, ela vai bloquear a entrada de energia solar. Ok. Tá frio. Ela não vai atuar nessa troca de temperatura. Não vai funcionar. Não funciona. Para ela, eu trocar de temperatura, por exemplo, tô no carro quentinho. Lá fora tá 0 graus. Eu vou perder calor pelos vidros. E para isso a película não faz diferença nenhuma. Entendi. E até uma outra coisa que precisa lembrar, né? Eu tô com a película de controle solar. O meu carro ficou parado lá 2, 3 horas. A temperatura ambiente está 30 graus. Eu não posso esperar que o meu carro esteja com 10 graus lá dentro, porque não é só a radiação, essa temperatura ela se transfere lá para dentro. E não é só os vidros também, o carro tem lataria, tem outras coisas, Sim, né? tem espaços e tal, mas se transfere através dos vidros essa temperatura. Então a película não reduz, ela não é um ar-condicionado que reduz a temperatura do carro. Ela reduz a entrada de energia, que é um dos maiores fatores para gerar calor. Mas não o único. E depende, às vezes, já aconteceu de o carro ficar quente e estar na sombra. Se estiver muito quente, tá 35 graus lá fora. Você abre o carro lá dentro, deve estar mais de 35 graus. Entendi. Ótimo. E aí a gente falou, a gente tá falando da linha HP, tem metal, Isso. falamos da linha CXP. CXP e CIR, que são a mesma tecnologia. A CIR é a mesma tecnologia da CXP. A diferença é que ela tem capacidade de absorver um pouco mais de infravermelho. Então ela tem alguns outros compostos químicos ali que conseguem absorver uma quantidade maior de infravermelho. Então se a pessoa precisa de um carro e não quer mesmo, ou quer reduzir o máximo a sensação de ardência, ou até mesmo uma residência, né? A CIR também dá para ser aplicada em alguns casos, sim. Em alguns casos, né? Em construção civil, Então, o ideal seria a CIR. Exato. Se eu quero só nitidez ótica, como existem alguns casos, o cliente, eu quero só nitidez ótica, não quero gastar muito, quero só nitidez ótica, quero enxergar bem de dentro para fora, de dia, de noite e tal. Qualquer película da Santec atende isso. Entendi. Desde a linha mais básica. É como você chegar na ótica e comprar um óculos Ray-Ban. E se ele quiser reduzir o calor na casa dele? Na casa dele, aí tem várias opções.
né? Aí a gente sai no carro, por exemplo, aí tem a HP, a CXP e a CIR, e tem a Evolve também, que é um produto que ainda absorve um pouco mais de infravermelho ainda. Para a construção civil, aí a gente já tem mais opções. Tá. Porque aí a gente já pode trabalhar com mais metal, com mais refletividade. Então a gente tem outras opções de produto. A legislação muda, né? Aí você não tem o problema da legislação que impede você de refletir. Entendi. Então você pode ter produtos... E aí quando eu falo de refletivo, não estou dizendo assim aquele espelhado, aquela coisa espelhadona, assim, comercial, sabe? Muita gente, quando fala de refletivo, vem isso na mente. Acho que é espelhado. Vai deixar minha casa espelho. todos aqueles espelhão, parece ser um prédio comercial, acabar com o meu projeto. Não é isso. É que pode ter um pouquinho mais de refletividade e isso pode deixar o vidro até mais bonito, aliás. E acaba dando um pouco mais de privacidade, né? Também. Dependendo da posição que tiver chegando o sol, a luz, dá um pouco mais de privacidade. Exato. Porque, aí, quando falando da construção civil, o uso da casa, ele vai um pouco além do que você consegue projetar. Então, às vezes, faz o projeto, toda a área envidraçada e pensa, para eu ter privacidade, eu coloco um blackout aqui, eu tenho privacidade. Legal. Só que você perde a vista quando você fecha o blackout. Sim. Aí, como é que eu mantenho a vista que eu quero ter durante o dia, consigo bloquear a entrada de energia que o blackout não consegue para melhorar o meu sistema de ar-condicionado, sem perder a privacidade, usando a película. Então Sim. você vai, instala a película no seu vidro, você consegue ter privacidade. Se não quiser ter privacidade também, tem produtos que não impedem a transparência. Tem desde o mais claro até o mais escuro, até o intermediário, vai depender. Vou te dizer, Alessandro, tem em torno aí de 40 modelos diferentes que a gente pode usar na construção civil, dependendo da necessidade. E pessoal, sempre me chega essa dúvida não. As pessoas querem um milagre, uma película que que ela enxergue de dentro para fora na casa Sim. ou no comércio, durante o dia e a noite. Esquece. A película, assim como o vidro, ela trabalha com a luz. Então ela sempre vai dar privacidade para o lado mais escuro. Então eu sempre conversei com o consumidor assim, para ser mais fácil de entender, né? Vamos usar esse negocinho aqui. Vamos lá, aqui é o lado de fora, aqui é o lado de dentro. Aqui fora, de dia, eu tenho sol. Então, vai ser quase impossível deixar lá dentro mais claro do que lá fora. Sim. Então, o produto que dá privacidade, como aqui tem o sol, quem está aqui não vê nada lá dentro. Quem está aqui dentro vê tudo lá fora. Tudo lá fora. À noite, inverte. Por quê? Eu não tenho o sol e lá dentro eu tenho iluminação. Se eu tiver mais intensidade de iluminação aqui dentro, vai inverter. Eu não vou enxergar lá fora e quem está lá fora vai enxergar aqui dentro. Agora, existem produtos que conseguem ter uma tecnologia, por exemplo, tem a linha Dual Reflective da Santec, que ela tem um pigmento por dentro, na cor bronze, para você não deixar cinza, para deixar uma vista bonita, uma cor mais viva, né? O que eles chamam lá de uma cor quente, né? Para não ter o reflexo para dentro à noite. Então, de dia você tem privacidade com um vidro mais refletivo e à noite você tem um vidro escuro, mas não refletivo, para você não ter a inconveniência de ter uma parede de espelhos dentro da sua casa. Mas chega a dar privacidade 100%? Só de dia. À noite, De noite não. À noite quem está lá fora vai ver lá dentro. O que ela vai fazer é impedir que esse reflexo venha para dentro para deixar o ambiente desconfortável. Mais agradável. Só melhora a qualidade de dentro, fora não. Exato. Aqui tem até iluminação que dá para ver. Ó. Essa película aqui, não sei se o pessoal vai conseguir me ver. Vamos ver se faz o teste aí. A película ela não tem lado, ó, tá vendo? Então, no caso de uma película automotiva, por exemplo, ninguém sabe que lado de dentro ou de fora aqui. Ó. Ela trabalha com a luz. Sim. Até a película de carro. E é verdade que se eu iluminar esse vidro do lado... Bom, acho que é verdade. Se eu iluminar esse vidro do lado de fora, colocar uma luz direta no vidro, aí eu vou ter esse benefício de privacidade de fora para dentro da casa. Exatamente. Antigamente, quando eu comecei com película lá no início dos anos 2000, era muito difícil fazer isso, porque era caro, os holofotes eram aquelas lâmpadas halógenas, gastavam uma energia danada, pra caramba, queimava, uma loucura, né? Hoje, com os holofotes de LED, é fácil de conseguir isso. Então, se o consumidor quiser ter privacidade à noite, ele consegue. O que ele precisa fazer? Precisa fazer com que
para a película lá fora esteja como se estivesse de dia. Então, aumentar a intensidade de luz do lado de fora e diminuir a intensidade de luz do lado de dentro. Ele mantém a privacidade. E à noite, quando vai dormir, quem tá lá fora vai enxergar para dentro, a hora que você apagou as luzes lá de dentro, não vai ver lá dentro, volta a ter a privacidade. Então, esse controle de luz. Quero ter privacidade o tempo todo? Dá. Só que aí você vai ter que controlar a iluminação, criar a iluminação artificial lá fora. Aonde eu quero a privacidade, eu tenho que deixar mais escuro. Exatamente. Por isso precisa de um instalador autorizado, que a gente falou no começo. Para fazer essa análise, dar toda esse tipo de sugestão. Os nossos autorizados são todos treinados para isso. A gente tem treinamentos específicos para que ele chegue lá e consiga entender o que o cliente quer, pegar o que a película faz, quais os modelos mais indicados para encontrar a melhor solução para atender as necessidades e as exigências do cliente. Então, se você quer colocar a película na sua casa ou no seu carro, quer colocar a película certa, não quer gastar dinheiro à toa, procure um instalador autorizado Santec. Só entrar no site. Qual que é o site? Entra no site santec.ind.br, clica lá, encontra um revendedor, ele já puxa direto pelo Google Maps, encontra o instalador mais próximo de você. Isso aí. Isso para a parte automotiva, quanto para a parte residencial. Isso. Aqui em Indaiatuba vai achar a Machines. Achar. Indaiatuba e região. Indaiatuba e região, exatamente. Melhor preço de Indaiatuba e região. Ricardo, tem mais alguma coisa que você acha que é interessante a gente falar para quem tá vendo esse vídeo? Talvez a parte do antivandalismo, né? Que é uma pergunta... Importantíssimo. Todo dia vem pessoas na loja querendo aplicar antivandalismo. Uns acham que o antivandalismo vai blindar o carro. Não. Outros acham que tem que colocar uma película de 3 milímetros de grossura. Explica para eles, Ricardo. Você já está nesse segmento há quantos anos? Eu comecei em 99, né? Então, 27 anos de conhecimento. Explica para as pessoas a qualidade da película antivandalismo, onde ela está. Na espessura, na cola, no conjunto? No conjunto. Então, as películas antivandalismo, elas têm uma espessura maior mesmo, né? Então, se a gente pegar uma película standard, por exemplo, ela vai ter 1/1000 de polegada de espessura. Se a gente pegar uma película antivandalismo, a mais fininha, que é a PS4, né? A 4M, ela tem 4 milésimos de polegada, ou seja, ela tem 4 vezes a espessura. Se pegar a 8M, 8 milésimos de polegada, 8 vezes a espessura. E no mercado hoje está se vendendo 15, 18, 20. Eu converso com o pessoal da fábrica e eles têm muita referência do mercado americano e dos testes físicos que eles fazem com o produto. Eles ficam assustados, eles não entendem por que o brasileiro coloca PS15, PS20 num carro. Porque são produtos feitos para suportar, por exemplo, explosões, furacão, coisa que o encaixilhamento do carro não tem capacidade de suportar. O carro não suporta isso. Então aí você está colocando um produto superestimado, super valorizado, difícil de instalar, que no fim das contas ele não vai fazer diferença, porque o caixilho não consegue segurar o que ele segura. É como você colocar um motor de Ferrari num Fusca que não tem freio, não tem direção para isso. Exatamente. E por que eu falo que está no conjunto? Vamos pegar aqui, ó. O vidro do carro ele é assim, ele é curvo, né? Sim. Então, a película, vamos tirar alguns mitos. Semi-blindagem, isso não existe, né? Ou é blindado ou não é blindado. Eu costumava até fazer uma brincadeira. Semi-blindagem, ela aguenta um semi-tiro. Então... uma tentativa de tiro. Então, semi-blindagem é um termo que é usado em alguns lugares, mas é perigoso, que transmite a ideia errada. Segundo, a película, a função dela não é o vidro não quebrar. Isso é uma coisa que fala, o vidro não quebra. Vidro quebra. Quebrar é da natureza do vidro. O que a película vai fazer? Muitas vezes, por dissipar o impacto, ela torna mais difícil quebrar o vidro, ele demora mais tempo. E também, e aí que vem a vantagem dela, o objetivo dela é retardar a invasão. Esse é o grande objetivo. E de acordo com um estudo feito pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, se você conseguir retardar em 10 segundos uma ação de vandalismo no trânsito, essas tentativas de assalto de quebrar vidro para pegar bolsa, celular, essas coisas, se conseguir retardar isso em 10 segundos, você
acaba com em torno de 90% das ações. Então, para isso, você não precisa ter uma película que segura uma explosão nuclear, né? Sim. Muito bem, o vidro é côncavo. Vamos entender que ele vai demorar um pouquinho mais para quebrar, mas quebra, certo? O que mantém ele parado aqui no lugar para que a pessoa continue não conseguindo acessar o interior do veículo? Não é só a espessura da película, mas também a capacidade do adesivo. Qualidade da cola, né? Exato, a cola. Por quê? A hora que começa a bater, os caquinhos, dependendo da qualidade da cola, começam a voar. Começou a voar, esse vidro vai perdendo a estrutura, vai ficando mole e cai. E aí o pessoal desmonta o vidro para instalar dos lados, instalar embaixo, mas eles esquecem que em cima não tem o que fazer. Ele tem ali um dedinho de espessura. É porque quebrou. Tá tudo quebradinho aqui, ó. Isso. Se o cara empurrar e a película não for de qualidade, os pedacinhos vai cair para dentro. Ele vai conseguir dobrar. Vai Independente se foi desmontado para pôr uma película de 2 milímetros de espessura, ela vai dobrar porque ela não é rígida. E o cara vai entrar do mesmo jeito. Exatamente. Aí, por isso que os produtos Santec, a linha de segurança, eles não têm o mesmo adesivo que a linha de controle solar. É uma cola mais espessa, feita para segurança. Então, a gente consegue, com espessuras menores da Santec, atingir o mesmo nível de segurança que espessuras muito maiores De outras marcas, porque elas têm só espessura, mas não são produtos feitos para segurança. E a qualidade do produto também é significativa, porque o adesivo ele é resinoso, então ele é suscetível a mudanças de temperatura, isso vai desgastando ele. Dependendo da qualidade do produto, ele vai ressecando. E conforme ele vai ressecando, ele vai perdendo a capacidade adesiva. Ou seja, numa ação de vandalismo, depois de 6 meses, 1 ano, pode ser que ele já não funcione mais igual ele funcionava no início. Tá. Por isso que a gente precisa se preocupar de novo, voltar. Procedência do produto, de onde vem. Só a espessura não é garantia de que ele vai funcionar realmente. E aí, a linha 8M da Santec, por exemplo, vocês têm essa informação, né? Ela tem um tutorial de instalação específica. Sim. Então, um método de instalação, né? Vocês receberam lá. Porque se você instalar ela igual instala essas outras películas de segurança aí, fica tudo manchado. Porque ela tem um adesivo tão potente, que adere tão rápido ao vidro, que se você passar o rodo 2 vezes, ele marca o adesivo já. Se não tirar água direito, ele adere tão rápido que não dá tempo de evaporar e forma bolhas. Então tem que usar uma ferramenta adequada, fazer uma instalação adequada. Desmontar ou não o vidro é opcional. A fábrica fez estudos já com a película 4000, a película 8000, que são milésimos de polegada de espessura. E desmontar ou não o vidro é muito parecido o resultado para o risco que se corre quando você desmonta o vidro. Agora, se o consumidor quer, se o instalador às vezes acha mais fácil desmontar o vidro para instalar, que realmente às vezes pode, não tem problema. Não é mais fácil. Para mim, desmontar um vidro de um carro, tirar fora o vidro, tem que cobrar muito mais caro. Sim. O cara tá pagando por um problema que... tá pagando por uma coisa muito mais cara, às vezes o dobro do valor, e aquilo não vai trazer o dobro de segurança. Não. E assim, é mais fácil instalar a película, mas tem todo o trabalho de desmontar, remontar, né? Os carros cada vez mais tecnológicos. Então... A diferença vai ser muito pequena, né? Exato. E o vídeo tutorial da fábrica, a gente está falando de informação nossa, né? Nós estamos falando do técnico da Eastman, o Felipe, ele é o técnico responsável da América do Sul. Tá. Ele é o treinador da Eastman para Santec, Lumar, da América do Sul. Ele repete várias vezes nesse vídeo tutorial que vocês têm lá. A gente não divulga porque é exclusivo da rede Santec. Mas ele fala várias vezes, não é necessário desmontar o vidro, desde que siga as recomendações que ele fez. Passo, tem lógico, a ancoragem, o quanto que você tem que jogar para dentro, tal. Não é só fazer uma instalação também. A película tem que estar ancorada dentro do caixilho. Mas chega uma hora que mais do que aquela ancoragem não faz diferença para a película. Entendi. Mais alguma coisa, Ricardo? Eu acho que é isso, Alessandro. O ideal é você se preocupar quando for comprar película, lembrar que ela não é um acessório só estético que não faz diferença na sua vida. Pelo contrário, vai ficar 2 anos com o carro, vai ficar 2 anos usando aquela película todos os dias. Então ela precisa ter qualidade.
Para isso precisa ter procedência, garantia de fábrica, o instalador precisa ser autorizado para garantir que o produto é original, para garantir que a instalação vai ser de qualidade. Você que mexe com outras coisas e acessórios, cada vez a tecnologia está aumentando nos carros. Sim. E a película é instalada com água. Então, olha a importância de você trabalhar com alguém que sabe o que está fazendo, porque se você começa a instalar pessoas que não têm capacitação, mexer com carros cada vez mais tecnológicos, vai começar a dar cada vez mais prejuízo. Com certeza. Então, para não correr o risco de sofrer prejuízo, para não correr o risco de gastar dinheiro com um produto que não vai continuar funcionando ao longo do tempo que você vai ficar com o carro, para não correr o risco de comprar o produto errado, que promete uma coisa e faz outra, E outra, busca um instalador autorizado, representante de uma marca como vocês, no caso da Santec. o consumidor final, além da qualidade da película, é um carro que você transporta a sua família, você tem que dar o melhor, o que tem de melhor aí para sua família, né? Aliás, a família da gente merece. Exatamente. Você não vai estar colocando ninguém em risco aí, usando uma película de má qualidade, que às vezes promete, de fato, no comecinho ali, ok, mas depois igual o Ricardo falou, depois de 4 semanas, perdeu totalmente a eficiência. Exato. Ricardo, para quem está assistindo esse vídeo, não é consumidor final, é um lojista, gostou desse papo aqui, quer ser um autorizado Santec? Você quer explicar para as pessoas como fazer? É só entrar em contato com a gente, nós temos o Instagram, @santec.automotivo ou Santec_arquitetura, tem o site santec.ind.br, você pode entrar lá e clicar no cliquezinho do WhatsApp, enfim, tem o e-mail, tem várias maneiras de entrar em contato com a gente. Lembrar que instalador autorizado Santec, diferente de muitas marcas, ele não exige meta de compra mensal, não exige exclusividade, não tem multa de contrato, então não é uma coleira que a gente coloca no lojista. A água tem que ser filtrada, não é detergente neutro, é shampoo Johnson. Sem dúvida, exatamente. Essa é uma exigência da fábrica, né? No mínimo shampoo Johnson, né? Água filtrada. Vem cliente na loja, o que é esse shampoo? Calma, gente, calma. Existe uma solução de instalação recomendada pela fábrica, feita pela fábrica para instalação, mas como a importação de produtos químicos ela é complexa, né? Sim. Para todos os lugares, especialmente no Brasil, então é permitido o uso do Johnson, porque ele tem um grau de pureza muito próximo do que a solução de instalação feita pela fábrica indica. A água filtrada, no mínimo, o ideal até água desmineralizada, mas filtrada também é muito bom, porque a água do Brasil é boa, né? Sim. Então, existem países que têm águas muito ruins, chamada de água dura, que tem algumas composições complicadas que diminuem a capacidade do adesivo. Aí tem que comprar água destilada ou desmineralizada. No caso do Brasil, isso é muito raro. Então, tem um processo de instalação de qualidade, porque aí, quando o instalador ele se torna autorizado Santec, não é só para ter a marca Santec na loja. Vai fazer parte de uma rede autorizada, vai receber treinamento, suporte técnico, material de marketing, né? Como a gente tem aqui, ó, catálogo bonito para você mostrar para os seus clientes, amostras bonitas. Aqui tem a pastinha Santec. Nós temos os folders da Santec, né, bonitos aqui, termo de garantia, automotivo, termo de garantia, o certificado de garantia. Tem até um seguro, né? O certificado de garantia aí não é da fábrica, é a gente que fornece para o consumidor. Dentro do certificado de garantia tem um seguro que, se o vidro quebrar num prazo de 5 anos, ele tem direito a uma troca gratuita do produto. A gente dá o produto para ele de graça, ele paga só a mão de obra. Porque existe, às vezes, a preocupação de quem já quebrou um para-brisa, por exemplo. Vou gastar para investir numa película muito boa. Vou colocar uma Santec top de linha no meu para-brisa. Legal. Aí eu vou viajar semana que vem, pego uma pedra. Quebrou, perdeu. O seguro me dá o vidro, mas e a película? Então a Antares dá a película, tem direito a uma troca em caso de quebra. Uma troca uma cada troca 5 só, anos, não é uma período por de 5 mês, anos. não. Não é. Mas já é uma troca, ou seja, pelo menos uma troca já está garantida, aí o lojista pode ou não cobrar mão de obra, a cargo do lojista, e você ativa esse seguro, sabe como, Alessandro? Não. Quando você recebe a garantia, você pega o seu carro, nas primeiras 24 horas, você faz um único Pix de R$10. Ele vale por 5 anos.
É o seguro mais barato que eu já vi na vida. O cara entra lá, faz o Pix, Faz acabou. o Pix, acabou. Aí depois, se acontecer a quebra, tem o processo no próprio certificado de garantia, tem lá determinado o processo de como ele reclama o seguro, como ele pede esse seguro. O ideal que a gente pede é sempre que, se possível, o consumidor vá até o lojista para ser auxiliado nesse processo, que fica mais fácil para a gente repor o produto e ser feita a reposição para ele. Acontece, às vezes, do consumidor entrar em contato direto com a gente também. A gente atende, encaminha ele, porque alguém vai ter que instalar, né? A gente encaminha ele para o lojista. Se mudou para outra região, para outra cidade, aí, se tiver um autorizado próximo, vai indicar um autorizado. E mesmo que não tenha autorizado, a gente manda nem que seja só o material para ele fazer a instalação. Ótimo. Ricardo, muito obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que esclareceu dúvidas de muitas pessoas. Pessoal, se gostou, deixa um joinha. É isso aí. Se acha que eu tenho que fazer outros podcasts desse para Machines, dá uma sugestão de nome aí. Escreve aí embaixo. Alessandro, faz assim, faz com outro fornecedor, fala sobre outro assunto. Deixa uma sugestão de nome, ó. Tá lá, Machines Podcast. Eu gostei, viu? Não temos podcast. Não temos um nome do podcast. Então deixa aí tua sugestão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alessandro. Obrigado ao Grupo Mais Expressão que cedeu espaço aqui pra gente. Excelente, muito bom. A gente agradece pelo espaço, poder explicar um pouquinho mais a tecnologia envolvida nos produtos, né? E se eu puder dar um pitaco aqui, só Claro. Já dá a tua sugestão. Alessandro, o mercado automotivo é tão cheio de mitos e de historinhas que as pessoas contam que está muito longe da realidade, que fazer podcasts como esse sobre o segmento automotivo, né? Cara, é sensacional. Falando a verdade, né? É sensacional, sensacional. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Ricardo. Espero que você faça muitos outros, porque o segmento automotivo precisa muito dessa especialização e levar essa informação ao consumidor. Isso aí. Obrigado. Beijo. Valeu. Fui.